Irmãos, graça e paz. Nós queremos dar início à nossa reunião, à nossa adoração ao Senhor nessa manhã. E para isso queremos ler o Salmo de número 63, versos 1 a 4. Então, se você pode, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto conosco. Salmo de número 63, versículos 1 até o verso 4. E diz assim o texto: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua força, a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Que seja a nossa atitude nessa manhã, de erguer as nossas mãos, as nossas vozes, o nosso coração, apresentar a nossa vida ao Senhor, com desejo intenso de exaltar o nome do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, de toda glória. A graça do Senhor é melhor do que a vida, assim como diz o salmista. Por isso os nossos lábios louvam ao Senhor. Então que nessa manhã você possa apresentar a sua vida em louvor e adoração ao Senhor. Apresentar o seu coração diante do altar do Pai. O Senhor está conosco, Ele está presente conosco e Ele deseja falar ao nosso coração. Então abra o seu coração nessa manhã. Vamos orar, apresentando ao Senhor as nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã que o Senhor mesmo preparou a todos nós. Esse é o dia do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, consagrar as nossas vidas ao Senhor e declarar, ó Pai, a liberdade do Teu Espírito em nosso meio, Senhor. Aqui onde estamos, os irmãos que estão nos assistindo à distância, nos seus lares, onde quer que se encontrem, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos seus corações. Que seja tempo de adoração, de louvor, de entrega, ó Deus, de comprometimento com o Senhor, ó Deus. De arrependimento, ó Pai, de confissão, de participarmos da mesa do Senhor nessa manhã, com toda a alegria e com todo o entendimento daquilo que estamos fazendo. Pai, abençoa-nos aqui, Senhor. Fortalece as nossas vidas, toma as nossas vidas em Tuas mãos e fala ao nosso coração, ó Pai. Queremos entoar cânticos ao Teu nome e engrandecer ao Senhor, que é o Deus único e vivo, ao Senhor que está presente conosco. Abençoa-nos nessa manhã, Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando e exaltando ao Senhor. Irmãos, graça e paz, vocês que nos assistem nessa manhã, a graça e a paz do Senhor. Vamos juntos cantar, vamos juntos louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle. Você acredita que o pastor João não ligou para o Caleb ontem? Ele ligou para o Denver depois. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Vamos declarar nessa hora a honra, a glória e a força ao Senhor nosso Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh Senhor, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus, porque Jesus nos comprou com precioso sangue, Senhor. Que te pertenço, Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, que nos comprou, ó Pai, com precioso sangue, o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Meus irmãos, no Antigo Testamento era necessário, tinha uma certa distância, Deus pediu uma certa distância dele, e com a morte de Jesus Cristo, essa distância foi quebrada, porque agora nós temos a liberdade de chegar diante de Deus. Estamos diante do Senhor Jesus, diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus corre nas nossas vidas. Então nós podemos louvar o Senhor, nós podemos bendizer o Senhor. Traga a sua oferta de amor ao Senhor e entregue a Ele. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Contemplo o Senhor, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Vamos declarar que Ele é o primeiro nas nossas vidas. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Eu quero te adorar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, nessa manhã. Nós queremos te adorar, Deus. Queremos te bendizer. E nós chegamos aqui nessa manhã com o sangue de Jesus nas nossas vidas. Por isso nós temos a liberdade, Deus, de adorar o Senhor. O véu já não se encontra mais naquele lugar. E jamais, ó Deus, pode ser posto ali de novo, porque ele foi rasgado. Então nós temos a liberdade, ó Deus, de entrar no santíssimo lugar e te bendizer, ó Deus, e te adorar, Deus, e te glorificar, Jesus. Nós queremos em todo tempo adorar o Senhor, ó Pai, e glorificá-lo, Deus. Aleluia, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, pela cruz Senhor, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente, Senhor, nos atraiu, ó Pai. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Te glorificamos, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quebrantado por seu amor. Nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Por meio do teu sacrifício, Jesus, nós somos comprados, somos reconciliados. E hoje estamos aqui, Deus, parte do seu corpo, família do Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo, Deus, nos leva a adorar e contemplar o Senhor. Lembrar, ó Deus, do novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para nós. Ele é novo hoje. O caminho do Senhor Jesus é novo hoje. Como quando foi, quando o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário. O caminho que o Senhor Jesus abriu é novo hoje. Nós te louvamos por isso, Senhor. O caminho do Senhor não está desgastado, mas o caminho do Senhor continua novo, do mesmo jeito, e nós podemos ir até o Senhor. O Senhor Jesus abriu uma via pela qual nós podemos chegar até o Senhor, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nada além do sangue do Senhor, o precioso sangue do Senhor, o remédio universal, o remédio para todo o universo, o sangue de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz como a neves, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neves, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Declare ao Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh Deus, oh Senhor, nós te louvamos, Senhor. Agora nós temos liberdade de entrar, de passar, ó Deus, pelo novo e vivo caminho e chegar ao santíssimo lugar. O véu foi rasgado, Jesus rasgou a sua carne, por meio do rasgão, a sua carne que foi rasgada, que simboliza o véu que simboliza a carne de Jesus que foi rasgada. Nós temos agora, Deus, a liberdade de entrar no santíssimo lugar. Nós podemos, ó Deus, agora com toda a liberdade, assim como nós cantamos, chegar diante do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós chegamos diante de Ti, Deus. Somos aceitos, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós não pereceremos mais no santíssimo lugar, como, ó Deus, os sacerdotes tinham, o sumo sacerdote tinha medo, ó Deus,
Quando ele passava e chegava, Deus, ali no Santíssimo Lugar, ele tinha medo de perecer ali. Ó Deus, nós não precisamos mais temer. Ó Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar. Nós chegamos até o Senhor, Deus, com o sangue de Jesus. Já somos, ó Deus, lavados, ó Deus, com água pura, que é o batismo. Deus, hoje nós temos a liberdade de chegar diante de Ti, Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, nós nos consagramos outra vez mais ao Senhor, Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, nós podemos continuar adorando ao Senhor com as nossas orações. Feche seus olhos mais uma vez, ore ao Senhor. Apresente a sua vida ao Senhor. Apresente o seu coração diante do altar do nosso Deus. Nesse dia nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Desde já, prepare o seu coração, a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Examinar a nós mesmos, permitindo que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração. Que Ele sonde a nossa vida, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com toda a transparência, com toda a graça, com toda a luz que vem do Senhor sobre nós. Examine o seu coração. Abra o seu coração ao Senhor nessa manhã. Pai, nós queremos mais uma vez apresentar as nossas vidas diante do Teu altar. É o Senhor o nosso Deus, é o Senhor quem nos alimenta com a Tua verdade. É o Senhor que conhece o mais íntimo do nosso coração, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, através dos cânticos, através das orações, através da ministração da Tua palavra, fala conosco, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito encontre toda a liberdade em nossas vidas. Nos lares que estão nos assistindo nessa manhã, Senhor. Envia a Tua bênção e a Tua palavra a cada coração, ó Deus. Traz conserto, traz arrependimento, ó Deus. Traz, ó Deus, corações puros diante do Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai. Aproveitamos esse momento, ó Deus, para interceder por nossas crianças, que costumeiramente estão no altar do Senhor durante os nossos cultos, mas que nesse tempo, ó Pai, não podem estar aqui. Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito alcance cada uma das nossas crianças. Os seus pais, ó Deus, os seus lares, as suas famílias. Ó Deus, traz as crianças diante do Senhor nessa manhã. Os juniores, ó Pai, os adolescentes, os jovens, os homens e mulheres dessa casa, Pai, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Traz diante do Senhor nessa manhã. Trazendo, ó Pai, entendimento, ó Pai, do Teu chamado, daquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Fazemos parte do Teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo. E o Senhor está conosco. E o Senhor quem dirige as nossas vidas. Oramos ainda, ó Deus, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nesse tempo. Temos notícia da família do irmão Claudomir, Cláudia, Carol, a Laura, Senhor, que estão acometidos com o Covid-19. Deus, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus. Tem misericórdia dos nossos irmãos, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo. Alcança os Teus filhos nessa manhã, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade. Traz a restauração completa, ó Deus, da saúde dos Teus filhos. Aqueles que se encontram, ó Pai, nos leitos, nos hospitais, ó Deus, aqueles que se encontram enfrentando alguma luta nessa manhã, que recebam das Tuas mãos a vitória que vem do Senhor. A libertação que vem do Senhor, a cura que vem do Senhor. Ministra, Senhor, a Tua bênção e a Tua paz sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dos nossos familiares, ó Deus. Livra-os de todo mal, ó Deus. Livra, Senhor, a nossa nação de todo mal. Livra, Senhor. Pai, impeça mesmo esse crescimento, ó Pai, dos casos que tem acontecido aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Especialmente na nossa região leste, ó Deus, há muitos casos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Traz a Tua bênção, Senhor. Transforma corações, ó Deus.
Que haja cura espiritual, Senhor, que haja cura física, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se sentar, irmãos, sejam bem-vindos, todos que estão presentes aqui conosco, os irmãos que estão nos assistindo através do Instagram. Que o Senhor esteja derramando da sua bênção e da sua graça sobre cada um, sobre cada lar, em nome de Jesus. Queremos orar pela nossa pátria. Orar para que o Senhor traga a sua bênção sobre o nosso país, sobre os nossos governantes. Que o Senhor traga a cura necessária à nossa nação. Que o Senhor faça com que os nossos governantes tenham sabedoria e temor do Senhor em seus corações, em cada atitude que tomam a cada dia. Eu vou pedir ao irmão Maurício para fazer essa oração, e nós vamos acompanhar a oração do nosso irmão pela nossa pátria, pelos nossos governantes, para que o Senhor derrame da sua bênção sobre o nosso país. Senhor Deus, nós novamente suplicamos ao Senhor, ó Deus, em favor do nosso Brasil, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e continue com a tua mão estendida sobre o nosso país, porque, ó Deus, se o Senhor tirar a mão do Brasil, ó Deus, este perece. Mas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com as mãos do Senhor sobre o nosso Brasil, Pai. Abençoando, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso presidente, os governadores, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoando, ó Deus, em cada decisão a ser tomada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe o povo brasileiro, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as igrejas evangélicas espalhadas na face da terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Deus, nós pedimos ao Senhor para que traga um avivamento, um reavivamento no nosso meio, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, pois só assim nós poderemos ter um país, um Brasil melhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós queremos avisar que, em função do crescimento dos casos de Covid em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nós estamos suspendendo os nossos cultos presenciais a partir de hoje. Então, não teremos mais a presença dos irmãos conosco na assistência dos nossos cultos, ainda que com todos os meios de proteção que podemos oferecer. Nós vemos que nesse momento é momento de nós nos resguardarmos mais. Então, a partir da próxima semana, não teremos mais, pelo menos por enquanto, os nossos cultos presenciais. Então, os irmãos irão acompanhar os cultos através dos nossos canais, transmissão ao vivo pela manhã, vamos continuar transmitindo ao vivo, mas somente com a equipe de louvor aqui presente, o pregador. Não teremos a presença dos irmãos na assistência. Então, eu quero agradecer aos irmãos pela persistência em estar conosco durante esse tempo. E os irmãos têm sido fiéis e têm comparecido aos nossos cultos, mas na próxima semana queremos que os irmãos assistam dos seus lares. Vamos continuar preservando esse tempo em vista do aumento crescente que tem havido no nosso estado, na nossa cidade, especialmente na nossa região. A região leste está bem mais acometida do que as demais regiões de Belo Horizonte. Então vamos cuidar disso. Eu estive conversando com o pastor João Leão esses dias e nós tomamos essa decisão. Então, estou comunicando aquilo que já foi decidido também com o pastor João Leão. Então, na próxima semana não teremos a nossa assistência liberada para a presença dos irmãos. Amém? Eu vou pedir ao irmão Davis que faça o seu aviso, ele tem alguma comunicação quanto à transmissão dos nossos cultos também. Funcionando? Ei. Graça e paz, irmãos. Os irmãos sabem que a igreja ela tem um canal no YouTube, né? E eu quero fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos irmãos aqui são inscritos no canal da igreja, no YouTube? Olha só, tá vendo? Então, vários irmãos ainda não são inscritos. Nós estamos fazendo uma campanha para que nós conseguimos chegar a 1000 inscritos no nosso canal. Isso vai nos ajudar a viabilizar a nossa transmissão ao vivo dos cultos, né? Então, quando a gente chegar nessa marca, vai melhorar bastante, que nós vamos poder usar mais recursos para transmitir o nosso culto ao vivo, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal.
Se você não sabe como se inscrever, é só você digitar na busca TIBBH, que aí vai buscar o canal da igreja. Você entra dentro do canal e lá tem inscrever-se. Só você clicar naquele botãozinho e você já estará inscrito no canal. Tá? Isso vai nos ajudar muito. E também eu quero pedir para você espalhar isso entre seus familiares, entre outras igrejas. Várias igrejas estão se unindo para fazer isso, né? Eu me inscrevi em outras igrejas, irmãos de outras igrejas estão se inscrevendo no nosso canal. Para quê? Para justamente aumentar esse número de inscritos. Isso é muito importante, amém? Então quero pedir aos irmãos, você que também está nos ouvindo, nos assistindo, faça isso. O nosso grupo de WhatsApp também, nós estamos divulgando o link para você clicar diretamente e você já pode se inscrever lá, tá bom? Então quero agradecer o esforço dos irmãos aí, a cooperação. Obrigado. Muito bem, irmãos. Tem várias pessoas de outros estados nos assistindo e a gente sempre recebe informações disso, inclusive de outros países. Então, você que está nos ouvindo, faça isso, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Já na semana que vem nós já teremos provavelmente a transmissão via YouTube. O nosso equipamento já está sendo preparado para isso. Então, quanto mais inscrições tivermos, mais fácil será a transmissão e vai atingir um público muito maior. Então divulgue aos seus contatos, o endereço no YouTube é TIBBH, então entre no canal, faça a sua inscrição, faça isso agora, você que está nos ouvindo, e você pode assim nos ajudar a aumentar o número de inscritos no nosso canal. Nós queremos informar aos irmãos que as nossas ofertas e dízimos estão sendo depositadas diretamente na nossa conta bancária. Temos anunciado o número da nossa conta nos nossos grupos, nas nossas informações, nos nossos canais. Então, está aqui projetado também. Então, conta da igreja, onde você pode depositar a sua oferta ou o seu dízimo. E assim, informando também quem está fazendo o depósito, o nome do depositante, para que seja registrado na nossa contabilidade, na nossa tesouraria. Então, faça a sua oferta. Os irmãos que estão presentes aqui conosco podem fazer no gasofilácio, que está lá ao fundo do templo. E assim nós nos alegramos com a bênção que tem sido a cooperação dos irmãos também para com a obra do Senhor. Nós vamos, nessa manhã, celebrar a ceia do Senhor. Então, quero, nesse momento, pedir aos irmãos que estão nos assistindo nos seus lares, e nós avisamos com antecedência para que preparassem os elementos nos seus lares, o pão e também o cálice, para que possam participar conosco. Os irmãos que estão aqui presentes receberão os elementos que estão lá ao fundo da mesa. Eu vou pedir ao irmão José Carlos para nos auxiliar na distribuição, e também a irmã Luciana. Eles vão distribuir tanto o pão quanto o cálice, e os irmãos aguardem então o momento de nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Amém? Então prepare os seus elementos na sua casa. A Bíblia nos fala a respeito de nós examinarmos os nossos corações, a nossa vida, e assim participarmos da ceia do Senhor. Lembro aos irmãos que os nossos elementos estão selados, embalados, então não há risco algum de contaminação. Os irmãos podem já fazer a distribuição. A Bíblia diz que naquele momento em que Jesus estava à ceia com seus discípulos, na noite em que Jesus foi traído, ele apresentou o pão diante dos discípulos e partiu diante deles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. O pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões. O pão que simboliza o corpo que foi entregue na cruz pelos nossos pecados. Jesus partiu o pão, dando glória a Deus, apresentando ao Senhor aquele pão que simbolizava o seu corpo, e partindo, distribuiu entre os discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice diante deles, e apresentando o cálice, Jesus falou: isto é a nova e eterna aliança no meu sangue. Este cálice representa o meu sangue que é derramado por todos vocês. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.
O sangue de Jesus que lava as nossas vidas. O sangue de Jesus que nos leva à presença do Deus Todo-Poderoso, que nos dá liberdade de entrar no Santo dos Santos diante do Pai, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós entendemos que este é o momento em que precisamos examinar os nossos corações. Então feche os seus olhos mais uma vez. Você já está com o pão e o cálice nas suas mãos. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua vida. Apresente ao Senhor o seu coração nessa manhã. Diante do corpo e do sangue de Jesus, assentados à mesa como Jesus estava com os seus discípulos, apresente a sua vida ao Senhor. Algo a ser reparado, algo a ser examinado nessa manhã. Permita que o Espírito do Senhor esteja examinando o seu coração. Se há algo que precisa ser confessado, confesse ao Senhor e deixe diante do Senhor. Se há algo que você precisa corrigir, faça isso agora, pois o Espírito do Senhor está conosco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa é a proposta do Senhor. Um momento de conserto, um momento de entrega, de renúncia, um momento de confissão. Eu vou pedir ao irmão Davis que ore, consagrando ao Senhor esses elementos e apresentando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Amém, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento tão importante, Deus. E queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez, para que possamos participar, Senhor, deste momento e, Deus, ter na nossa memória o sacrifício feito na cruz em nosso favor, o qual somos gratos e rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor por isso, Pai. Consagramos este momento, estes alimentos também, Senhor, no Teu altar. Consagramos isso para que venha, Deus, trazer em nós, Deus, o quebrantamento, trazer em nós, Deus, a verdadeira alegria, Senhor, de servir ao Senhor, saber que estamos aqui por causa do Teu amor, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem em suas mãos o pão e o cálice. Amém? Todos receberam? Você que está no seu lar, se você está com esses elementos em suas mãos, nós queremos participar juntos, lembrando do sacrifício de Jesus em nosso favor. Em reverência ao Senhor, você pode se colocar de pé nesse momento. Em consagração ao nosso Deus, nós celebramos a ceia e o Senhor diz que nós devemos celebrar até que Ele venha. E o Senhor virá. E celebraremos na glória com o Senhor a presença plena dEle conosco. O Senhor virá nos buscar. Por isso Ele disse aos discípulos: celebrem essa ceia todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, em memória de mim. Até que Ele venha, celebraremos, Senhor. Até que o Senhor retorne, nós exaltaremos ao Teu nome. E te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos participar juntos da ceia do Senhor. Então participemos juntos, lembrando do sacrifício de Jesus em nosso favor. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus.
Vamos louvar o nome daquele que é digno. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Três discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Pode sentar, irmãos, nós queremos ler o texto que está no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Quero ler a partir do verso 11. Meus irmãos, nós vamos ler então o livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11. Abra sua Bíblia, Êxodo 2, capítulo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian,
e assentou-se junto a um poço. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos dá luz a respeito da tua palavra. Queremos nessa manhã, Senhor, ouvir da tua voz, receber, ó Deus, dos teus ensinamentos, dos teus princípios. Fala conosco, ó Deus. Alimenta-nos com a tua palavra, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um texto que fala daquele momento em que Moisés, ele fica indignado com a situação do seu povo, e ele vê o seu povo sendo afligido, um trabalho muito penoso, como diz a palavra. E aquele egípcio que espancava aquele hebreu, um do povo de Moisés, ainda que Moisés tenha sido criado, e até aquele momento ele estava sob a proteção de Faraó, como neto de Faraó, foi criado por sua filha. Moisés tinha toda a proteção do império, mas Moisés também era hebreu. E vendo aquilo ele fica indignado, e o texto diz que ele olhou de um e de outro lado, ele observou se havia alguém vendo o que estava acontecendo, ou o que viria a acontecer na intenção do seu coração. E Moisés então mata aquele egípcio e o enterra, como diz o texto, na areia. Irmãos, nós sabemos que, e a Bíblia nos chama a atenção, que nós temos uma grande responsabilidade de sermos modelo e de sermos referência neste mundo como igreja do Senhor. Como alguém que foi salvo, que foi remido pelo sangue de Jesus, como celebramos nessa manhã, temos uma grande responsabilidade com o nosso testemunho, com aquilo que fazemos, com aquilo que somos. Nós precisamos preservar isso. Aliás, o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, ele diz, para Timóteo ter cuidado de si mesmo, para que Timóteo ande segundo os ensinamentos que recebeu, para que Timóteo dê testemunho, que ele seja exemplo, que ele seja padrão dos fiéis. Todos nós temos essa grande responsabilidade e precisamos ter essa preocupação, não somente de preservar o nosso bom testemunho, especialmente quando estamos sendo vistos, mas de agir conforme o coração do Senhor, independente da vigilância que está ao nosso redor, independente de quem está vendo ou não, independente das pessoas que estão ao nosso redor. Há muitos que vivem de forma teatral, em desobediência à palavra de Deus, em desobediência ao caráter de Deus, aos princípios de Deus. Uma definição muito popular sobre caráter diz assim: caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Aliás, há um livro muito interessante que eu li alguns anos atrás, e eu gostaria de recomendar, até pesquisei se havia aqui na nossa biblioteca, não há, mas é um livro muito interessante, eu queria apresentar para os irmãos, que é um livro do pastor Bill Hybels. E o tema do livro é: quem é você quando ninguém está olhando? Quem somos nós quando ninguém está olhando? A nossa conduta, o nosso comportamento é diferente quando alguém está nos olhando e quando estamos a sós? Entenda que caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E os homens mostram de forma muito clara o seu caráter quando não estão sendo observados. O ser humano tem essa tendência natural. Moisés foi um grande exemplo de líder, de homem de Deus, assim como tantos outros, como José, exemplo de liderança. Nós podemos considerar Moisés como um dos vultos, um dos ícones do Velho Testamento. Alguém que teve que lidar com as suas fraquezas, desde o princípio. Alguém que declarou essas fraquezas diante de Deus quando foi chamado. Alguém que reconheceu as suas limitações como ministro, mas alguém que se tornou um grande líder. Temos o exemplo de Elias, de quem a palavra de Deus afirma que era um homem semelhante a nós. E como diz em Tiago,
1,17, semelhante a nós, mas sujeito aos mesmos sentimentos. Quando nós olhamos para esses homens, para essas personagens bíblicas, nós, de certa forma, olhamos para eles e imaginamos, são super poderosos espiritualmente. Não têm limitações, não têm fraquezas, pelo contrário. A Bíblia mesma faz questão de afirmar. Em Tiago 1,17, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o que fez com que esses homens se tornassem tão úteis nas mãos de Deus? Caráter, hombridade, entendimento e temor ao Senhor. Estamos falando de gigantes espirituais que a Bíblia nos apresenta, mas que não tiveram a sua humanidade anulada, pelo contrário. Demonstraram toda a sua humanidade em todo o tempo, com temor ao Senhor, com o entendimento de que eles fazem parte de um reino e servem a um Deus vivo, a um Deus que está atuando, como atuava no passado, atua hoje e atuará para sempre, porque Ele é Deus. E não há limites para esse Deus. Esse episódio que lemos, do momento em que Moisés ele se depara com todo o sofrimento do seu povo, em que ele sai da sua condição de príncipe, e ele vê o sofrimento do seu povo, e ele fica indignado, a ponto de matar o egípcio. E ele enterra sobre a areia. Mas antes disso, ele olha de um e do outro lado, para saber se estava sendo visto. Observe a frase, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Então, por qual motivo Moisés olhou para os lados? Você acha que se houvesse testemunhas ao seu redor, ele mataria o egípcio? É claro que não. Naquele momento, irmãos, ter ou não ter público determinou a ação de Moisés. Então, quem somos nós quando estamos sendo vistos? Somos os mesmos quando não estamos sendo vistos? As nossas ações são as mesmas? Muitas vezes nós agimos de forma semelhante a Moisés. Não faríamos algo na frente dos outros, mas fazemos quando estamos sozinhos, achando que ninguém está observando. Será que aquilo que nós fazemos no nosso íntimo, quando ninguém está ao nosso redor, é algo que faríamos em público? A coragem de Moisés de matar o egípcio, ela veio por falta de testemunhas. Ele estava só. Ele matou o egípcio e enterrou o egípcio. E eu lembro de uma historinha de uma criança perguntando, o pai contando essa história para uma criança e enfatizando que provavelmente Moisés deixou lá na terra o egípcio com o dedão do lado de fora, por isso descobriram ele. Apesar da brincadeira, era um corpo fácil de ser encontrado. Estava enterrado na areia. E os irmãos sabem que a areia ela se move com o vento. Provavelmente aquele corpo foi descoberto em alguma circunstância assim, mas a Bíblia não mostra isso. Mas o fato é que Moisés achou que ninguém tinha visto, mas foi descoberto. É uma lição fácil de se aprender com o cadáver desse egípcio. Ele não permaneceu escondido. Os nossos pecados não ficam ocultos. Aquilo que fazemos não está oculto dos olhos de Deus. Esse é um grande alerta para nós. E o maior alerta que se faz à minha alma é que eu não posso viver em função da vigilância dos homens. Eu não posso viver em função do que os irmãos estão vendo na minha vida. As minhas ações são determinadas pelo que estão vendo através de mim, ou pelo que eu sou, tanto aqui quanto fora daqui. Aliás, uma das lições de homilética fala sobre a conduta do pregador, daquele que se propõe a falar,
antes, durante e depois do altar. É uma das lições que nós trabalhamos com os nossos alunos no seminário, na escola de obreiros. O que é a nossa vida quando não estamos no altar? O que é a nossa vida antes de chegar no altar? Qual é a nossa história antes de estarmos diante do nosso Deus? O que trazemos quando estamos vindo ao culto, ao templo? O que ofertamos a Deus quando nós vamos trazer a oferta ao Senhor? Não somente a oferta financeira, física, mas a oferta da minha vida, do meu coração. O que nós estamos fazendo com a vida que o Senhor nos deu para glorificarmos ao nome dEle. Caráter tem a ver com os valores que nós cultivamos no íntimo. São valores que nós nos obrigamos a praticar, mesmo quando alguém não está observando. E tantas vezes isso vem de berço, irmãos. Vem de formação, mas também vem de escolha, de decisão. Eu escolho ser honesto e exercer o meu caráter diante dos homens e na ausência dos homens. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com caráter, mas está preocupado somente com reputação, ou seja, com o que as pessoas pensam dele. Você já se desafiou a perguntar às pessoas o que elas pensam a seu respeito e como elas te veem? Especialmente a alguém não crente, que seja honesto com você. Como tem sido a nossa conduta? Uma boa distinção entre caráter e reputação é o seguinte, diz assim: o que eu sou à luz determina a minha credibilidade. O que eu sou à luz determina a minha credibilidade. O que eu sou no escuro determina a minha autoridade. O que eu sou fora da presença dos irmãos determina a autoridade sobre a minha vida. Diante dos homens, nós precisamos de reputação, porque a reputação traz credibilidade. Mas diante de Deus o que vale é o caráter, porque é daí que vem a autoridade. Como estamos diante de Deus? Temos autoridade diante de Deus? Ou estamos simplesmente buscando a aprovação dos homens? Zelar pela reputação é algo muito bom. E nós não podemos falar contra isso. Eu preciso zelar pela minha reputação. Até porque a palavra de Deus me ensina a dar valor a isso. Veja Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O seu nome tem valor maior, a sua reputação tem valor maior do que qualquer riqueza nesse mundo. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Em uma outra versão, na Nova Versão Internacional, traz a seguinte versão desse versículo: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A boa reputação, o bom nome, vale mais do que as muitas riquezas, do que grandes riquezas. Ou seja, um bom nome, uma boa reputação, é um dos maiores tesouros que nós podemos cultivar na nossa vida. Deixar como legado. No entanto, a reputação só tem sentido se ela for a extensão do meu caráter. E não uma forma de enganar as pessoas que não podem ver o meu coração. Um bom nome, uma boa reputação, deve ser extensão do meu caráter. Jesus confrontou os fariseus de forma repetida por causa disso. E Jesus ensina a cada um de nós que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia.
Uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Em Mateus capítulo 6, verso 1, se você pode, abra esse texto. Mateus capítulo 6, verso 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. É a versão que eu tenho aqui. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão testemunha, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É óbvio que Jesus não está falando contra o ser visto pelos homens. Seremos vistos. Uma vez que no mesmo Sermão do Monte, Jesus já havia dito que nossas boas obras, quando vistas, elas testemunham, quando vistas pelos homens, elas podem levar esses homens a glorificar a Deus. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, obras que glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Os homens neste mundo verão as obras do Senhor através da nossa vida. Isso é motivo de glorificação do nome do Senhor. Mas o que Jesus está confrontando aos fariseus e a nós é o fato de que eles só faziam o bem quando eles queriam ser vistos por todos, vistos pelos homens. O que eles estavam fazendo, irmãos? Simplesmente construindo uma reputação, mas não tinham caráter. Não fariam em oculto, não fariam no privado, aquilo que eles se propunham a fazer diante dos homens. Aquilo que eles se propunham a fazer em público. Não faziam. Lembram do fariseu que estava no templo orando em voz alta, num lugar de destaque? Certamente numa posição onde ele poderia ser visto por todos. E havia lá o publicano, pecador, arrependido, que não tinha coragem de levantar o seu rosto, mas clamava pela misericórdia do Senhor e pelo perdão do Senhor, confessando os seus pecados. O texto diz que o Senhor repreende o fariseu que orava em público com palavras que exaltavam, palavras que eram muito bonitas de se ouvir, um bom discurso. Mas aquele que estava prostrado levantou-se dali. Jesus não mais o chamou de publicano, mas chamou ele de justificado. Ele foi justificado porque reconheceu a sua condição, porque estava fazendo no oculto aquilo que trazia sobre a vida dele autoridade. Jesus repreende os fariseus e a nós também. Não façam o bem somente quando são vistos, ou para receber aplausos ou aprovação dos homens. Não se acovarde, não se acomode diante do pecado, mas exerça a autoridade de Deus sobre todas as questões, repreendendo o mal, exortando as pessoas a uma vida de santidade, exortando em amor, mostrando o caminho a ser seguido. Jesus foi perseguido por isso, pelos fariseus. Nós seremos perseguidos nesse século. Nós sofreremos as consequências de buscar essa autoridade de Deus. Mas é necessária. Jesus confrontava esses homens que estavam buscando simplesmente a construção de uma reputação. E esse mesmo ensino é encontrado em outras porções da Bíblia. Quando Paulo fala acerca do comportamento que os servos devem ter, vamos ver lá em Colossenses capítulo 3. Abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versos 22 a 24. Eu vou pedir ao irmão Davis para pegar o microfone e ler esse texto. Colossenses 3, 22 a 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor,
segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Os irmãos observem a frase não somente para agradá-los, quando eles estão observando. Não faça nada simplesmente para agradar o seu patrão, quando eles estão observando o seu trabalho. O que indica para nós que a produtividade do cristão não deve ser melhor só quando conta com a plateia. Eu não posso fazer o bem somente quando estou sendo visto, ou fazer tudo de forma correta, só porque estou sendo visto. Por essa razão, Paulo acrescenta a frase, mas com sinceridade de coração. Com corações sinceros, o que denuncia o fingimento quando fazemos só para sermos vistos. Corações sinceros. Então o apóstolo ele nos leva ao entendimento de que, do que é caráter. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Tudo. Paulo não está falando, olha, quando vocês estiverem no culto público, façam dessa maneira, como para agradar ao Senhor. Quando vocês estiverem sendo vistos, quando forem orar, transformem-se. Mostrem que vocês são muito espirituais. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo tudo o que fizerem, tudo. E tudo é tudo. Está fazendo uma tarefa que é chata. Tudo o que fizerem. Está cumprindo algo que é desagradável. Tudo o que fizerem. Façam de todo o coração. Faça de toda a sua alma, com toda a intensidade, faça com alegria, faça com coração sincero, faça para a glória do Senhor. Como para o Senhor. Esse é o segredo que Paulo está ensinando os colossenses aqui. Se fizermos tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor, irmãos, a nossa vida seria uma vida de excelência em tudo. Em tudo. Em todo o tempo. Eu não posso evitar o mal, ou me dedicar a fazer o bem só quando sou visto pelos homens. Mesmo que ninguém esteja me olhando, Deus vê. Mesmo que ninguém esteja com seus olhos sobre mim, que eu esteja sendo vigiado, Deus está vendo. Deus vê. E é a Ele que eu devo me empenhar em honrar e agradar. A Deus. Eu não vou me empenhar e agradar aos homens. Isso vai acontecer naturalmente se eu estiver me empenhando em agradar e honrar a Deus. Vejamos um texto também em Gênesis 39, versos 7 a 12. Gênesis 39, versos 7 a 12. Com todas essas palavras em mente, nós podemos ver esse exemplo de integridade da vida de José. Vimos a conduta de Moisés, agora vejamos a conduta de José, a integridade desse homem. 39 de Gênesis, versos 7 até o 12. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. José, que estava como escravo no Egito, servindo aqui na casa de Potifar, Potifar, que era oficial de Faraó, comandante da guarda, que comprou José e o levou para sua casa. E agora nós encontramos aqui no verso 7, a mulher desse senhor de Potifar, que colocou os olhos sobre José, se agradou dele e lhe disse, deita-te comigo.
Qual foi a atitude de José? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele tinha toda a liberdade, toda a autoridade do seu senhor para governar a sua casa, para tomar decisões na sua casa. Decisões para o bom andamento da sua casa. Potifar confiou tudo às mãos de José, o jovem. E no verso 9 diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não está dizendo, olha, eu vou cometer pecado contra o seu marido, que é o meu senhor. Não, José sabe muito bem quem é o senhor dele. Eu não farei isso, porque eu não vou cometer um pecado contra o meu Deus. E por respeito ao Senhor que me colocou nessa casa, que me deu liberdade para todas as coisas. E a única limitação que ele fez foi: não toque em minha mulher. No verso 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, aquela mulher insistentemente falava a José todos os dias, assediando aquele jovem. O pecado que nos assedia todos os dias, o mal que está nesse mundo, o momento em que estamos a sós, com toda liberdade. Tente se encaixar na condição de José. Verso 11. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Opa, não tem ninguém em casa. Não tem nenhum empregado vigiando. O Senhor não está aqui. Somente José e a mulher de Potifar. Um ambiente propício, preparado. Ninguém está vendo. Ninguém vai ficar sabendo. Mas qual foi a atitude de José? Verso 12. Então ela o pegou pelas vestes, a mulher que insistentemente buscava José todos os dias, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. O que José fez? Ainda que saiu exposto, teve as suas vestes arrancadas. Tamanha a intensidade do desejo daquela mulher. E José fugiu da presença da mulher de Potifar. O que nós podemos aprender, irmãos, com o comportamento de José? Ele não estava apenas preocupado com sua reputação, com o que os homens diriam a respeito dele. Ele declara isso. Caso contrário, ele teria aproveitado as oportunidades que surgiram de se deitar com a mulher de Potifar, até porque o cenário estava pronto, tudo perfeito, para o seu deslize, quando ele se viu sozinho com ela em casa. Nenhum dos outros empregados estavam ali, diz o texto. Então, em uma perspectiva maligna, é o momento perfeito, é a hora perfeita. Ninguém está vendo, ninguém sabe, isso não vai chegar aos ouvidos de ninguém. Ninguém está publicando isso. Então eu posso praticar. Fazer aquilo sem ser visto por ninguém. Porém, a Bíblia revela algumas lições muito importantes para nós, para os filhos de Deus, sobre a atitude do homem de Deus. E aqui José demonstra que ele é um homem de Deus. Primeiro, que ele se recusa a se deitar com ela. E segundo, ele evita ficar perto dela. Não só se recusa, mas ele evita. Ele foge. A decisão de se recusar a se deitar com aquela mulher mostra toda a integridade de José. A decisão de não ficar perto dela revela o que em José?
o conhecimento, o reconhecimento da sua fragilidade. Eu não sou capaz de suportar aquilo, então eu não vou me expor àquilo. Eu vou fugir. Não somente a integridade, mas a capacidade, o reconhecimento da sua fragilidade. Ele reconhece que sozinho não pode vencer aquilo. Então ele foge. Colhe consequências por causa disso. Então, irmãos, reconhecer o perigo da queda me leva a andar em vigilância. Reconhecer a minha fragilidade me leva a andar em vigilância. Quais são as fragilidades que se encontram na minha vida? Quem pode brincar com fogo sem a possibilidade de ser queimado? A Bíblia diz em Provérbios 6, e é muito interessante, a palavra de Deus sempre tem respostas muito claras para nós. Então, em Provérbios 6, 27 e 28, diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Então fuja disso. Então reconheça a sua fragilidade. Eu penso que quando a Escritura mostra para nós que José fugiu da casa, aponta para uma atitude muito prudente da parte dele. Ele fugiu. Ele se afastou. Mas a prudência também revela que a tentação está presente todo o tempo. Ela está presente em todo o tempo. Sejamos prudentes. Prudentes com a nossa vida, prudentes com o nosso relacionamento com o Senhor, prudentes. Porque o homem de Deus está fugindo não somente do pecado. O que José mostra para nós é que ele está fugindo dele mesmo. Das intenções malignas do seu coração. Será que José não desejou aquela mulher em algum momento? O texto diz que todos os dias a mulher se aproximava dele e tentava ele. Será que José, na sua humanidade, não se sentiu inclinado a aceitar o convite daquela mulher? Mas o temor do Senhor, o relacionamento do homem de Deus, a integridade, o caráter fizeram com que ele fugisse dele mesmo. Eu preciso reconhecer as minhas fragilidades e fugir da minha carnalidade para buscar esse ser espiritual que Deus espera que eu seja. Ser um homem santo como Deus é santo. Santidade é uma vida que Deus tem proposta para nós. Na presença dEle, na vista dos homens, fora da vista dos homens, em todo o tempo sejamos santos como Deus é santo. O propósito de José era agradar a Deus. Ele não está falando somente de pecar contra o seu Senhor, de pecar contra, mas principalmente de pecar contra o Senhor celestial, do seu Deus. Como poderia eu, então, cometer tão perverso e pecar contra Deus? Como posso eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E vir à igreja, ou vir ao culto, ou participar da ceia com um coração pecaminoso, com a minha vida longe do altar de Deus, com lábios impuros, com uma vida de mentiras. Não importa, irmãos, se há testemunhas humanas ou não, os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus vê todas as coisas. Deus é chamado na Bíblia pelo nome de El Roi, que significa Deus, o Deus que tudo vê. Está lá em Gênesis capítulo 16, verso 13. O Deus que tudo vê. Deus vê todas as coisas. Quando Adão e Eva pecaram, eles acreditavam que poderiam se esconder atrás das folhas de parreira, se ocultar de Deus quando Deus foi procurá-los no jardim. Eles achavam que poderiam se esconder. Esqueceram-se do Deus que tudo vê. Quando Moisés olhou de um e de outro lado, e ele se encorajou a matar o egípcio, porque não havia testemunhas próximas, Moisés também se esqueceu do Deus que tudo vê. Vamos lembrar de Davi. O rei Davi, quando mandou trazer Batseba para o palácio,
quando ele se deitou com Batseba, ele se esqueceu que, ainda que Urias, o marido dela, não descobrisse a verdadeira paternidade da criança que estava sendo gerada, e essa foi a intenção de Davi ao trazer Urias do campo de batalha, para que ele se deitasse com a sua mulher, e assim teria a paternidade daquela criança que estava sendo gerada, registrada como de Urias, legítimo, marido de Batseba. Urias se manteve fora de casa, em temor ao Senhor, porque ele estava consagrando a sua vida para a batalha. Davi não contava com isso. Davi contava que ele cedesse à sua carnalidade. Aquela relação adúltera, uma criança estava sendo gerada. Davi se esqueceu que há um Deus que tudo vê. E num determinado momento Deus levantou o seu profeta e mandou ir até Davi. Um ano depois, para mostrar a Davi que há um Deus que tudo vê. Irmãos, a Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo 2, nos fala de Jesus com olhos como chama de fogo. Na carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 18 a 23. Vou pedir ao Davis para ler mais uma vez, assim eu preservo também a minha voz aqui. Apocalipse 2, 18 a 23. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É uma palavra dura, irmãos. É uma palavra que revela esse Deus que vê todas as coisas. E ele não se limita simplesmente a ver e ficar bem informado. Deus sabe tudo sobre nós. A Bíblia diz que antes mesmo das nossas palavras serem proferidas, Deus já conhece cada uma delas. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Então, o que Deus vai fazer com tudo aquilo que Ele vê? O que Deus fará com tudo aquilo que Ele tem visto das nossas vidas? Todos nós prestaremos contas a Deus, ao Deus que tudo vê. Todos nós prestaremos contas. Os olhos de Deus estão sobre todos nós, sobre os caminhos do homem. Deus vê todos os nossos passos, diz lá em Jó 34, 21. Deus vê cada um dos nossos passos. Os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas, todos os nossos caminhos. Provérbios 5, 21. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então chegará o dia, irmãos, em que tudo que está oculto será trazido à luz. Tudo o que está oculto será trazido à luz. Nada do que fazemos escondido permanecerá escondido. Assim como o corpo do egípcio não permaneceu, nada permanecerá oculto. Tudo está à luz diante dos olhos do Senhor. Há uma história
interessante que fala de um pastor sobre quem pesavam acusações e suspeitas morais. A liderança daquele pastor chamou ele várias vezes para pedir esclarecimentos. Mas todas as vezes que o chamava, ele sempre negava, de maneira alguma, sempre negou tudo. Numa dessas ocasiões, os líderes insistiram para que ele fosse honesto, para que ele abrisse o coração sobre qual era a sua condição, o que havia acontecido, pois assim eles poderiam ajudá-lo a tratá-lo, poderiam ajudá-lo a restaurá-lo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de todo cristão. Mas aquele homem continuava negando tudo, continuava negando os seus atos. Ele seguia negando aquilo que foi apresentado como acusação, até que alguém, naquela última reunião, muito constrangido, enquanto ligava um aparelho de transmissão de TV para exibir um vídeo, aquele homem disse assim: olha, é triste, não queríamos chegar a esse ponto. E ele vai e liga o aparelho de TV e transmite um vídeo surpresa. Um dos seus últimos atos imorais estava registrado. E até aquele momento estava em segredo. A liderança não queria expor. Mas aquele homem negava constantemente os seus atos. Mas ele não sabia que um dos seus últimos atos imorais foi registrado e filmado. E aquela comissão, então, tinha esse material em suas mãos. Então, o flagrante dessa filmagem oculta era algo que ele jamais teria sonhado que poderia estar registrado. Que vergonha. Aquele homem certamente jamais teria feito o que estava registrado em vídeo se ele tivesse ideia de que aquilo estava sendo filmado. Então, quem somos nós diante dos homens e quem somos nós no oculto? As nossas palavras são as mesmas em público e no oculto? Esse é um grave exemplo, irmãos, de má conduta moral. Então, quando nós pensamos nesse episódio, pare para pensar no que será diante do juiz, do Rei dos Reis, tudo em nossa vida sendo exposto, assim como foi Davi. Davi ocultava o seu pecado. Durante 1 ano ele se assentou no trono, julgando causas, sendo juiz do povo de Deus, assentando no trono que representava a pessoa de Deus. E Deus precisa levantar o profeta para ir lá e mostrar a Davi o seu pecado. Nada ficará oculto, nada está oculto aos olhos de Deus. Não adianta varrer a sujeira para baixo do tapete. Não adianta enterrar o cadáver na areia. Tudo está aos olhos de Deus. O Senhor diz que nós devemos andar com o entendimento de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que nós devemos estar mais preocupados com a nossa vida espiritual, com o nosso caráter, com a nossa conduta, com a autoridade que Ele tem delegado a cada um de nós. Esse é uma grande oportunidade de nós examinarmos o nosso coração nessa manhã. Mais uma vez. Diante da ceia do Senhor, diante do altar do Senhor, examinar o nosso coração. Algo que precisa ser confessado e deixado, precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor. Algo que nós precisamos consertar diante do Pai. Faça isso agora, você tem essa oportunidade. Feche seus olhos, vamos orar. Uma vida de santidade é o que o Senhor espera de todos nós. Uma vida de rendição, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de entendimento de que há um Deus Todo-Poderoso cuidando de nós. Abra o seu coração e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez apresentar as nossas vidas diante do Teu altar. Ao Senhor que é digno de todo louvor e de toda adoração.
Pai, reconhecemos que somos limitados e necessitamos, ó Deus, da direção, da unção, ó Pai, do Teu Espírito Santo como guia das nossas vidas. Ó Deus, fala ao nosso coração nesse dia, Senhor. Não permita, Senhor, que tenhamos o nosso coração travado, Senhor, endurecido. Assim como o fariseu, que o próprio Jesus aponta como hipocrisia aquilo que ele estava fazendo. Que a nossa adoração, o nosso culto, as nossas orações não sejam orações hipócritas, orações vazias, buscando a aprovação dos homens, buscando a aprovação daqueles que nos veem. Mas, ó Deus, que sejam orações com corações sinceros, corações que foram alcançados por Tua graça. Que nós possamos sair nessa manhã, ó Deus, com corações justificados pelo Senhor, justificados por Tua graça, justificados, ó Pai, por Tua palavra, justificados pelo sangue do Cordeiro, justificados, ó Deus, que nós possamos nos levantar nessa manhã, homens e mulheres justificados pela Tua graça, Senhor, por Tua bondade, transformados, ó Deus. Dá-nos um novo coração, ó Pai, um coração igual ao Teu, o caráter de Jesus em nós, Senhor, a força e a unção do Teu Espírito, agindo através de nós, Senhor, levando os homens a reconhecerem e darem glórias ao Teu nome. A isso fomos chamados, ó Pai. Não fomos chamados para andar, ó Deus, em discórdia. Não fomos chamados, ó Pai, para andar com corações endurecidos. Não fomos chamados, ó Pai, a negar o perdão. Somos chamados, ó Deus, pelo Senhor que se entregou por nós. Somos chamados a servir a Cristo e a temer ao Senhor. Antes de temer aos homens e às autoridades, temer ao Senhor, que é quem dirige as nossas vidas. Transforma-nos, ó Deus, nessa manhã. Nós te pedimos, ó Deus, transforma-nos nessa manhã. Nós queremos entoar cânticos ao Teu nome, Senhor. Declarar o Teu poder e a Tua graça sobre nós. Nos prostrarmos diante do Teu altar, ó Deus. Ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração, ó Deus. Manifesta o Teu poder sobre nós, ó Pai. Pai, sei que os Teus olhos Cante ao Senhor, exalte ao nome dEle. sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, Alguém que te adore em verdade, alguém Senhor. que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, Vem, Senhor. vem e derrama sobre mim Óleo precioso, ó Pai. o óleo precioso. Derrama sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. E me faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Senhor, as vestes novas. Quero contemplar Teu Purifica-nos, Pai, purifica-nos, rosto. Senhor. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Acha em nós, Senhor, verdadeiros adoradores.
que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, unge as nossas vidas, ó Pai, e nos separa, Senhor, assim como o Senhor fez com José na sua geração. Ó Deus, que as muitas provas e as muitas tribulações da vida nos levem ao crescimento e ao reconhecimento de que servimos a um Deus vivo, que amamos ao nosso Deus, e por isso não vamos pecar contra o nosso Deus. Vidas santificadas, vidas purificadas pelo Senhor. Alcança a nossa vida, Senhor, faz dessa geração uma geração de Josés, homens e mulheres íntegros, homens e mulheres, ó Pai, que não mudam conforme a sua plateia, homens e mulheres que têm o mesmo caráter, que têm integridade, que reconhecem ao Senhor, que reconhecem as suas fragilidades e que se entregam de forma verdadeira e genuína ao Senhor. Toma a vida do teu povo, Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Enquanto cantamos o nosso último cântico, faça desse momento e desse dia oportunidade de crescimento no Senhor. Abençoe a vida daqueles que estão ao seu redor. Exercite a sua fé. Busque ao Senhor com alegria e sirva ao Senhor com integridade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Vamos em paz, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre,